Sei que o senso comum dos comentaristas nos obriga a dizer o Corinthians contratou bem. Vitor Pereira é um treinador de currículo vitorioso, ideias interessantes. Ponto pacífico aqui, imagino. A questão que eu quero levantar é a seguinte: seria Vitor Pereira a grande contratação do mercado brasileiro de técnicos em 2022? Paulo Vinícius Coelho, boa tarde, bem-vindo ao Seleção. Fala, mister. Agora a gente só vai falar assim, né? Mister aqui, eu tenho passaporte português, cara. Você pode me chamar de mister se quiser. Então, e aí, mister, beleza? Tudo bem, mister? Tudo em paz. Mas em português não é senhor que fala? É verdade. Mister é o técnico. Mas os técnicos lá são mister, né? Primeiro, vou deixar claro aqui, 2 semanas atrás, melhor, 10 dias atrás, eu disse que Vitor Pereira não viria, né? Quando começou a especulação, eu fechei um programa aqui dizendo Vitor Pereira não vem. Para ser preciso, ontem, conversando com o Duílio Monteiro Alves, o Duílio Monteiro Alves também achava que ele não vinha. O Flamengo também não tentou o Vitor Pereira? O Flamengo acho que foi mais no Paulo Fonseca e no Paulo Souza. O Flamengo queria o Paulo Souza desde o princípio. Porque via esse nome no noticiário de vários clubes, o Vitor Pereira. Sim, o Atlético foi cogitado no Atlético, mas o Atlético não cogitou o Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira teve um problema com o Hulk na China, quando o Vitor Pereira dirigiu o Xangai SIPG. Aliás, o moço não leva desaforo para casa, né? E, inclusive, não é muito acanhado se tiver que brigar com o Hulk, colocar Rames Rodrigues no banco, como ele fez no Porto. Faz parte do histórico do Vitor Pereira. Agora, eu acho que a gente pode discutir isso que você levantou. Já brigou com o Sheik na Arábia. O homem não é de levar desaforo para casa, PVC. E a gente vai ter um aprendizado, porque ele é um dos caras que estudaram muito. Ele estudou com o Mano Menezes. O Mano Menezes estudou com ele em Portugal. Para a gente não falar também que técnicos brasileiros não estudam, os dois estudaram juntos, se conversam por telefone. Mas o fato é, o Vitor Pereira é, dos técnicos portugueses que vieram para cá, um técnico campeão, não só em Portugal. Foi campeão grego no Olympiacos, foi 2 vezes campeão português seguidamente, foi campeão da Liga Europa como assistente do André Vilas-Boas e depois bicampeão português em carreira solo. Então, acho que ele é um técnico com uma história, um peso indiscutíveis. Tem uma história para construir no Corinthians, né? Vamos saber o que vai acontecer. Não dá para cravar, vai ser o maior técnico da história do Corinthians. Não, calma, vamos devagar. Porque assim, é possível você observar e enxergar que há uma onda, e como toda onda, toda moda, a gente vai cometer exageros nessa busca por técnicos estrangeiros, muitas vezes apostando e buscando gente que pode até ser boa nos conceitos, mas não tem um grande currículo. Caso, por exemplo, da informação que o André Hernan deu ontem aqui, do português Renato Paiva, que está dirigindo desde 2021 o primeiro time profissional da vida dele. Pode ser que o Renato Paiva seja excelente, está na pauta do Santos. Eu desconheço, porque ele só tem um trabalho em time principal, que é no Independente Del Valle. Ele pode ser espetacular, mas ele não tem um currículo espetacular, e a gente tem ido muito aos sites de busca para saber quem são os treinadores que os nossos clubes têm especulado, procurado. Não é o caso do Vitor Pereira, que é um treinador bicampeão português, sendo uma delas de forma invicta, né, uma campanha brilhante do Porto. É um treinador que já ganhou muito, inclusive, do Jorge Jesus. Arrisco até dizer que dos estrangeiros que vieram para o Brasil recentemente, depois do Jesus, ele é aquele que traz o maior currículo. Se ele é o melhor, a gente pode debater. Mas em termos de currículo, de respeitabilidade... Gesualdo também. Gesualdo, só que já era um técnico numa fase da carreira descendente, tinha virado mais comentarista que treinador. E é o professor de vários dos técnicos portugueses. Mas de currículo, de momento, o nome do Vitor Pereira chegou a ser especulado em times da Inglaterra, por exemplo, desde que ele deixou o futebol turco em dezembro. Então, o futebol brasileiro traz um técnico que parecia muito difícil, porque é um treinador que tem mercado na Europa, treinador importante, relevante. Claro que ele não está na prateleira do Klopp, do Guardiola, não é isso. Mas é um treinador interessante, importante. Você fala Vitor Pereira em boa parte da Europa e quem acompanha futebol vai saber dizer quem é. Não é o caso, por exemplo, de outros treinadores que vinham sendo especulados, contratados. O currículo é interessante. Vamos debater tudo isso com o Ricardinho e com o Carlos Eduardo Lino. Fala, Ricardinho, bem-vindo. Obrigado, Rizek. Um abraço para você, para o Lino, para o PVC. Vamos falar bastante, sim, do novo treinador do Corinthians, enfim, Fluminense. Mas essa currículo ele tem, né? Serviços prestados e títulos também. Acho que esse é um bom começo. Acho que o Corinthians, dentro das opções que tinha, fez uma boa contratação. Agora,
é uma outra história, uma nova história que ele vai ter que escrever no Corinthians, né? Num clube brasileiro, enfim, já fez ótimos trabalhos, outros trabalhos que não deram certo, faz parte do currículo e da trajetória de um treinador, mas as conquistas dele o colocam numa condição boa. Eu acho que do que tinha no mercado nesse momento, já que o Corinthians queria um técnico de fora, acho que fez uma boa contratação sim o Corinthians, vamos esperar ele começar a trabalhar. E o Ricardinho tem razão, o treinador que chegar agora no Corinthians vai ter que administrar muito mais do que os valores dele. Ele vai ter que administrar um vestiário que é pesado, cara. Se a gente pendurar todos os currículos, todas as conquistas, fizer um armário com o troféu de cada um ali, vai ser pesado. Então trouxeram um cara experiente à altura desse desafio, tomara que o Corinthians tenha lastro financeiro para segurar. Imagino uma folha altíssima de jogadores consagrados, treinador consagrado e expectativa altíssima. O futebol brasileiro ganha muito com isso. Agora, não está chegando o Harry Potter, o Mago Merlin, não está chegando ninguém que vai fazer mágica. O cara tem que ter o tempo necessário para executar trabalho. Isso vai valer para Botafogo, que vai ter outros objetivos, vai valer para quando o Vasco se estruturar, se for a partir da SAF, enfim, a gente quer mágica, né? E mágica é assim, tem que ser rápido, né, Rizek? Mas, ótimos pontos. Inclusive, você tocou num ponto importante. Jogadores consagrados, né? O Corinthians tem no atual elenco 6 jogadores que já disputaram Copa do Mundo. Nenhum outro clube brasileiro começa a temporada com esse currículo. 6 jogadores que já disputaram Copa do Mundo. Cássio, o Fagner, o Paulinho, o Renato Augusto, o William e o Jô. São jogadores consagrados, que já estão numa fase da carreira mais avançada. A folha é alta, mas é uma folha que, para os padrões do Corinthians, assim, aquilo que ele se propõe gastar, a folha não assusta muito pelos padrões que o Corinthians anunciou para o...